Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Aqui a palavra de Deus nos fala: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um catiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Até aí, meus irmãos. Aqui o Senhor Jesus fala às multidões, fala aos seus discípulos, e ali Jesus estabelece um padrão do crente, um padrão daquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Como ele deve andar, como ele deve agir diante deste mundo. Jesus aqui nos fala que nós somos o sal da terra. Naquela época de Jesus não existia geladeira. Então as pessoas caçavam, pescavam, e para preservar os alimentos eles passavam sal. Passavam sal ali, e ali durava muito tempo. E ali Jesus vendo aquelas coisas, Jesus estava naquele meio ali, via muitas coisas, e Jesus pegava essas coisas fáceis para as pessoas entenderem o que é estar no reino de Deus, o que é ser uma pessoa separada. Então Jesus via aquelas pessoas ali salgando a carne, e ele observava e tirava aquele exemplo para passar para as pessoas, porque aquelas pessoas não tinham muito entendimento. Então Jesus disse: vós sois o sal da terra. E aqui ele adverte também: mas se o sal perder o sabor, para que mais vai servir? Se não, jogar ao chão para que as pessoas pisem. Não tem mais utilidade nenhuma. E naquele tempo o sal não era refinado. Ele às vezes vinha com impureza, e muitas vezes o sal perdia a qualidade dele de salgar. Então as pessoas pegavam e lançavam no chão para as pessoas pisarem, né? Nas estradas, nos caminhos assim. Não tinha mais o que fazer. Então Jesus aqui faz essa ilustração e nos mostra o que é ser um cristão, o que é estar na presença do Senhor. É algo diferente. Você é um sal. Você foi trazido, foi edificado para salgar. Você não veio para você se misturar com aquilo e ficar a mesma coisa. Você saiu do mundo, Jesus te trouxe do mundo, te estabeleceu, te edificou, e agora você volta para o mundo edificado. Mas só que você não é mais o mesmo, porque agora você salga. Você agora tem uma propriedade de salgar, de ser diferente. Aquilo que é podre no mundo, isso não vai mais lhe afetar, porque a sua substância não se mistura com a podridão do mundo. Então Jesus fala: vocês são separados. Mas aqui ele também nos fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade estabelecida em um monte. Aqui ele quer dizer uma cidade em um monte que acende as suas luzes. De longe você vai enxergar aquela cidade. Você pode estar longe, você vai ver o brilho da cidade. Então ele diz: não se pode edificar uma cidade num monte que não se mostre. Não tem como. Você desce para a cachoeira, quando você olha para aqui para cima, você vê a luz de Muritiba. Você pode estar longe, você vê. Então não tem como você esconder a luz. Então Jesus lhe mostra que você foi trazido, você foi transformado, mas não tem como você andar no mundo sem as pessoas lhe perceber, ver a transformação da sua vida, ver o que Jesus fez em sua vida. Não tem como. Então Jesus diz: uma cidade em cima do monte, você de longe vai ver, não tem como esconder aquela cidade. Então ele fala: vós agora sois a luz do mundo, andai neste mundo de treva, iluminando. Qual é a vida do cristão agora? Iluminar, levar luz, salgar o que está ruim. O que está ruim não aceita mais você, não tem como mais, porque agora você é sal. E Jesus também nos fala: vós sois a luz do mundo. Não, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. O alqueire é uma mesa, uma banca.
Jesus fala, você acende uma vela e coloca debaixo, a casa toda escura, você acende a vela para iluminar aquela casa, mas você bota debaixo da mesa. Tem sentido isso? Não tem como. Jesus compara essa luz com o cristão. Aonde o cristão vai chegar, ele vai iluminar, não tem como. As suas atitudes, o seu falar, o seu modo de viver, você vai ser diferente. Então Jesus disse, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um catiçal, e dá luz a todo o que está na casa. Então Jesus disse que nós somos uma luz, essa luz tem que brilhar, e onde nós chegarmos tem que mostrar, a nossa transformação mostra que nós fomos transformados. Então Jesus faz uma ilusão, não, você tem que pegar a luz e colocar em cima, para que ilumine toda a casa, e todos que estejam na casa sejam iluminados. Amém. E Jesus aqui nos fala, deixai a vossa luz brilhar, e deixai a vossa luz brilhar diante aos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então a vida do cristão é glorificar o nome do Pai. Não tem como você ser um cristão e não glorificar o Pai. As suas atitudes, o seu falar, o seu andar, o seu agir, tudo agora glorifica ao Pai, porque tu foi separado, tu não é mais o mesmo. O que nós vemos aí está uma mistura. Os crentes perderam o sabor, perdeu a propriedade de salgar, a luz apagou. É por isso que nós vemos o que está acontecendo aí neste mundo. Muitas igrejas em escândalos, muitos pastores caindo, muitos irmãos entrando em pecado, porque a propriedade do sal acabou, a luz se apagou. Por que se apagou? Por que não tem mais sal? O crente deixa de buscar a Deus. O crente isola a Deus e vai olhar para o mundo. O crente quer o mundo. E quando o crente faz isso, essas propriedades saem. O Espírito não fala mais. Você não tem mais uma ligação com Deus. Quem nos liga a Deus é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito se entristece, você perde o convívio com Deus. Você é um crente morto. Você é um crente que não produz mais nada. O Senhor nos tirou da lama. Jesus nos tirou da lama. Estávamos num poço de lama até o pescoço, sem saber se íamos sair, se não ia, quem ia tirar a gente, quem não ia tirar. Não tínhamos esperanças. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, veio e nos tirou de lá. Amém. Jesus nos resgatou desse poço de lama, nos trouxe para a sua presença. Hoje o crente verdadeiro está na presença de Deus. O Deus vivo está diante de você. O Santo Espírito mora dentro de você. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Então como nós vamos perder uma qualidade dessa? Como nós vamos perder a propriedade de salgar? Como nós vamos perder a luz? Temos que andar olhando para Cristo. A todo momento, olhando para Cristo. Sem direcionar nem para a esquerda nem para a direita. O apóstolo Paulo, aqui em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala algo tremendo. Algo que todo crente devia estar assim, dessa posição do apóstolo Paulo. Todo crente tinha que estar com essa posição do apóstolo Paulo. Paulo fala que estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo. Porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o que eu acabei de falar, Jesus nos tirou de lá. Como foi que Ele nos tirou de lá? Quando nós olhamos para Cristo e aqui cremos no sacrifício dEle, depositamos nossa confiança no que Ele fez na cruz, naquele madeiro, quando Ele se entregou a vida dEle ali naquela cruz por nós, e não tem separação, foi por todos. Jesus se entregou por todos, mas Ele só vai ter um achego para aqueles que olharem para Ele e quiserem Ele, e crerem naquele sacrifício que Ele fez. Crer que Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele é seu Senhor e Salvador de sua vida, e que esse momento, nesta mesma hora, nesse mesmo minuto, Ele está à direita do Pai.
intercedendo por mim e por vós. Então todo aquele que crê nisso é salvo. A palavra diz: invocai o nome do Senhor e serás salvo. Então todo aquele que olhar para Cristo ganha sua salvação. E aí o Espírito Santo vem sobre você, ele agora ele começa a lhe conduzir à vontade de Deus. Então quando Paulo abre a boca e diz: estou crucificado com Cristo, Paulo já estava morto. Paulo não vivia mais para ele. Olha e você vê quem era o apóstolo Paulo. Era um homem coltado à sinagoga, a ser um príncipe da sinagoga, um homem muito letrado, sabia várias línguas, um homem muito culto. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele olhou para aquilo tudo ali, aquilo tudo não servia mais para ele, porque ele teve um encontro com Deus vivo. E aí nesse encontro, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meu irmão, o que eu quero trazer nesta noite é que o cristão é separado. Nós estamos vendo muitas coisas erradas, que não é de Deus. Deus não está mais nesses lugares. Deus é um Deus santo. Deus não tem amizade com o pecado. O que nós vemos aí, as pessoas estão pegando na mão do mundo e caminhando com o mundo. Isso não existe na palavra de Deus. Deus te chamou para ser separado. Deus te chamou para salgar e para iluminar. Essa é a vida do cristão. O cristão é separado. O cristão não vive mais neste mundo. Apesar que esse tabernáculo, este corpo ainda está aqui nesta terra, mas a mente e o coração está no céu. Está olhando para a eternidade, desejando a eternidade. Então, meus irmãos, que aquele que está em Cristo, procure se fortalecer a cada dia. Busca o Senhor, lê a sua palavra, se deleita na palavra do Senhor. Procura ter um encontro mais com Deus, estar mais firmado com Deus, porque as coisas estão ruins, as coisas vão piorar. E se você não estiver baseado em Cristo, edificado na rocha, você vai cair. E aquele que ainda não teve encontro com o Senhor, busque ao Senhor. Amém. Jesus não tem acepção de pessoas, ele não escolhe pessoas. Todos que direcionar seu olhar para ele e invocar o seu santo nome, a palavra nos diz que sereis salvos. Então aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor, busque ao Senhor, porque um dia essa porta vai se fechar. E a palavra nos diz que os homens andarão de um lado para o outro, não de fome de comida, não de sede de água, mas de fome e sede da palavra de Deus. E nesse momento não vai se achar mais a palavra de Deus. Só vão achar lugares que lhe tragam fábulas e histórias, mas a palavra de Deus não vai estar mais nesse lugar. Então é momento de pensar, momento de analisar. O mundo quer lhe trazer para perto dele, mas só que o mundo tem para te dar é perdição. Não é nada de bom. Deus não está no mundo. Quando eu falo mundo, não é o planeta, é o sistema que rege este mundo. É o sistema que anda neste mundo. Então a palavra nos diz que nós temos que nos separar disso. Isso não é de Deus. A palavra diz que o dono deste mundo está neste mundo aqui, está andando sobre este mundo. Mas o Senhor virá e vai colocar ele debaixo dos pés dele. Glória a Deus. E aqueles que estão em Cristo, que estão em encontro com Cristo, que vivem para o Senhor Jesus, a palavra nos diz que ele vai levar com ele. Aleluia. Nós não vamos ficar neste lugar. Então, meu irmão, pensa nessa palavra, analisa, pede a Deus, que Deus revele essa palavra para mim. Fala ao meu coração o que o irmão falou lá. Me diz, eu não entendo, eu não sei como é isso. Pede a Deus que Ele revela. No momento que Ele quiser, a hora que Ele quiser, Ele revela. Amém, Jesus. Deus é soberano. Muitas igrejas já perderam isso. Mas Deus é soberano. Tudo está na mão dEle. Estamos vendo o planeta como é que está aí, mas tudo está na mão de Deus. Tudo é regido por Ele. Então olha para o Senhor enquanto há tempo. E que essa palavra fique no coração dos irmãos. Amém.